Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do peixe para você que está ligadinho no canal. E o mercado da bola está aquecendo. Muitos jogadores estão sendo oferecidos ao Santos Futebol Clube e um novo nome surge para o ataque. É do atacante Léo Souza, atualmente jogando no futebol chinês. Você vai saber detalhes sobre o atleta aqui neste vídeo. Quero falar também sobre Gabriel Barbosa, Gabi ou Gabigol, como queiram. O jogador não vai ficar no Flamengo. E a pergunta que não quer calar: será que vale a pena o Santos tentar a contratação do Gabriel Barbosa? São valores altíssimos de salário. Vamos falar um pouquinho sobre Gabriel Barbosa, que não deve mais jogar pelo Flamengo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, estamos cada vez mais próximos da janela de transferência do mês de julho. No dia 10 de julho, reabre a janela e, claro, o Santos vai ao mercado, busca reforçar o elenco pelo menos em até 5 jogadores. Um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e 2 atacantes devem ser contratados nesta janela. E é claro que muitos nomes estão sendo oferecidos ao Santos Futebol Clube. Surge o nome de Léo Souza, oferecido ao Santos Futebol Clube. Leonardo, que está jogando no futebol chinês, né? Leonardo está jogando no futebol chinês neste momento pelo Shenyang FC e tem contrato de empréstimo até dezembro de 2024. Ele que pertence ao Shandong Taishan e tem contrato com o Shandong até fevereiro de 2026, mas existe uma cláusula, né? Que caso surja algo interessante aqui no futebol brasileiro, o clube pode acabar liberando o Léo Souza, o Leonardo. Ele tem 27 anos, 1,80 m. Vou colocar aqui alguns números do jogador que foi oferecido ao Santos Futebol Clube e ele tem bons números. É claro que jogando no futebol chinês e no futebol japonês, né? E é claro que isso precisa ser levado em consideração. A gente sempre lembra do Morelos, que tinha ótimos números também jogando no futebol da Escócia, que é um futebol com nível técnico bastante baixo. Tá aí os números do Léo Souza na carreira: 27 anos, 1,80 m, atacante, 217 jogos até aqui, 116 gols marcados, hein? É um bom número para um atacante, né? Ele tem mais de 0,5 gols marcados por partida, ou seja, a cada 2 jogos ele pelo menos coloca uma para dentro, faz um gol a cada 2 partidas. Tem 39 assistências. De 2016 a 2024 jogou por muitos clubes, né? Principalmente fora do país. Ele que foi revelado na base do Santos Futebol Clube, também passou rapidamente pela base do Corinthians e aí em 2018 acabou indo para fora do país, jogou no futebol japonês e também no futebol chinês. Olha, pontos importantes aí sobre o Léo Souza, né? Ele foi artilheiro da J-League por 3 vezes, né? Artilheiro do Japão também em 2019, campeão da Superliga da China em 2021 e campeão da K-League da Coreia em 2022. Nesta temporada, em 2024, 23 jogos, 14 gols e 5 assistências. Tá aí os números do Léo Souza, jogador oferecido ao Santos Futebol Clube. Informação confirmada pelo canal Varanda Futebol Debate. Olha, eu conheço muito pouco do Léo Souza. Os números dele são números interessantes, né? Aí que entra o famoso departamento de scout, né? Para entender se é um jogador que tem condições de jogar no futebol brasileiro. O futebol chinês, que chegou a ter um investimento muito alto, contratando jogadores de altíssimo nível, caiu um pouco nos últimos anos, né? Depois de algumas mudanças ali nos clubes, em termos de investimento, o nível do futebol chinês voltou a ser um nível bastante contestado. Não é mais aquele futebol chinês de 5, 6 anos atrás, onde praticamente grandes nomes do futebol mundial estavam jogando por lá. Isso está acontecendo agora em outros mercados. Então, é claro que você ter ótimos números no futebol chinês talvez não diga muita coisa, não, né? Mas aí que entra o departamento de scout, de acompanhar os jogos desse atleta. Ele tem residência fixa em Santos, né? Isso também ajudaria.
O jogador, pelo que nós temos de informação, gostaria de jogar no Santos Futebol Clube, mas é preciso saber se é um jogador que chegaria realmente para contribuir, para ajudar. Os números dele não são ruins, mas volto a repetir. Números conquistados no futebol japonês, futebol chinês e o futebol da Coreia do Sul. Isso é preciso ser levado em consideração. Meus amigos varandeiros, Gabriel Barbosa não deve ficar no Flamengo. O Flamengo, inclusive, tirou Gabriel Barbosa dos relacionados que vão entrar em campo na partida do Flamengo deste final de semana, né? Gabriel Barbosa não deve mais jogar pelo Flamengo nesta temporada e, claro, o contrato dele vai até o final do ano. O Gabriel não aceitou a renovação proposta pela diretoria, que foi de um aumento de mais de 50% e mais bônus ainda adicionais. O Gabriel Barbosa que estaria negociando a sua saída para o Palmeiras. E no Palmeiras, o Palmeiras quer o Gabriel Barbosa, mas não aceita pagar um valor superior ao que os grandes protagonistas do Palmeiras hoje ganham. Ou seja, o Gabriel, para jogar no Palmeiras, terá que aceitar ganhar menos do que, por exemplo, o Dudu, do que o Veiga, do que outros atletas que são protagonistas hoje no Palmeiras. E isso pode ser, claro, um problema, que o Gabriel Barbosa já tem um salário bastante alto, né? No Flamengo, o Gabriel Barbosa ganha próximo de 2 milhões de reais por mês. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Santos e o presidente Marcelo Teixeira pensam em ter um time forte em 2025, claro, com o Santos voltando à primeira divisão. Neste momento, isso não é uma certeza absoluta, o Santos, inclusive, está fora do G4, mas existe a expectativa da torcida e também da diretoria que o Santos volte para o primeiro escalão do futebol brasileiro. E com isso, o Santos vai montar um time forte, um time com jogadores de um nível mais alto comparado aos últimos anos. Gabriel Barbosa seria uma boa para o Santos Futebol Clube? Vale a pena o investimento no Gabriel Barbosa? Vale a pena o Santos buscar parceiros para tentar contratar o Gabriel Barbosa? Se vale, o momento é esse, o momento é agora. O Santos tem uma oportunidade neste momento de tentar a contratação do Gabriel Barbosa. Não é uma operação fácil. É uma operação que custaria muito dinheiro ao Santos Futebol Clube. Mas aí eu quero fazer um link com uma informação que foi trazida pelo nosso colega Wagner Frederico, que o Santos já tem uma proposta da Umbro para renovar a parceria com a Umbro por mais um longo período, né? A Umbro quer dobrar o valor que atualmente paga ao Santos Futebol Clube e ainda promete um bônus de 3 milhões de reais para que continue sendo a fornecedora de materiais esportivos do Santos Futebol Clube. Vale a pena utilizar o Gabriel Barbosa para trazer mais parceiros, para aumentar ainda mais, né, as receitas do Santos e, consequentemente, ter condições de pagar por jogadores, como é o caso do Gabriel Barbosa? Na minha opinião, vale a pena. É claro que hoje, pensar em Gabriel Barbosa jogando uma segunda divisão parece até uma loucura. Mas visando já o ano de 2025, eu entendo que pode ser uma boa. Porque o Santos, é claro que precisa rapidamente buscar alternativas. Você não faz marketing com jogadores como Alfredo Morelos, como jogadores como o Patrick. E o Santos tem perdido muitos torcedores, o Santos tem perdido muita mídia, tem perdido muita visibilidade. E talvez trazer um Gabriel Barbosa é voltar a ter visibilidade, é voltar a poder ser agressivo em termos de marketing, venda de camisas e muito mais do que isso. Então eu acho que vale a pena pelo menos o Santos estudar a contratação do Gabriel Barbosa. E se de fato existir alguma forma de operacionalizar financeiramente esta negociação, eu acho que vale muito a pena trazer o Gabriel Barbosa. Eu me lembro, por exemplo, quando o Santos trouxe o Robinho do Manchester City, né? Vocês vão se lembrar que o Robinho veio com o salário pago por um grupo de empresas, né? E o Santos praticamente não colocava nenhum valor para trazer o Robinho naquele momento. E eu acho que o Santos pode pensar em algo muito parecido para trazer o Gabriel Barbosa. Jogador formado nas categorias de base do Santos,
jogador que tem identidade com o clube, por mais que tenha falado uma bobagem ou outra, né? O Gabriel Barbosa, aliás, administra muito mal a sua carreira também. Às vezes é um jogador que peca quando precisa falar ao público, né? É um bom jogador, mas fala muita bobagem, essa é a verdade. E em alguns momentos cometeu alguns excessos ali. Mas sempre deixou claro que gosta muito do Santos Futebol Clube, que é torcedor do Santos Futebol Clube, inclusive tem residência fixa também na Baixada. Por que não? Por que não tentar o Gabriel Barbosa? Esse é o momento. Volto a dizer, pensando somente na Série B, parece uma loucura. Mas se o Santos fizer um projeto de médio e longo prazo para o Gabriel Barbosa, pode ser algo muito interessante para que o Santos comece, a partir de agora, mudar de patamar. E olha, se fizermos uma conta rápida aqui, Gabriel Barbosa, 2 milhões de reais. Morelos, hoje ganha 450 mil reais no Santos Futebol Clube. Patrick, mais 400 mil. Lembrando que o Morelos, o salário dele correto era 900 mil. Ele aceitou reduzir para mais à frente ganhar esses valores. Então, se você considerar o valor exato do Morelos, que é 900 mil, mais 400 mil do Patrick, estamos falando em 1 milhão e 300. Se o Santos conseguir negociar Patrick e Morelos, pode ser uma grande saída para pagar grande parte do que custará Gabriel Barbosa mensalmente ao clube. Eu acho que vale a pena. Deixa aí nos comentários a sua opinião. É sonho ou realidade? Ou é loucura, Gabriel Barbosa no Santos? Deixa aí a sua opinião, é muito importante aqui no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu galera, tchau!